A gente tem acompanhado o desastre que é causado pelas chuvas nas áreas urbanas devido à impermeabilização da cidade de Pedras, que não tem pra onde a água correr. A água é presa em cima da superfície impermeabilizada e tem que correr para as partes baixas, as depressões do terreno, que significa dizer inundação, alagamentos nas áreas urbanas. E alguém diz, é muita chuva. Não é chuva de excesso, é que não tem realmente espaço, porque as águas têm seus espaços na terra, e se esses espaços são tomados, são preenchidos com material, por exemplo, cimento, areia, barro, não tem como a água se acumular. São tomados os espaços das águas dos rios, não tem para a água correr. E aqui nós estamos na zona rural, onde a gente vê o desastre que é na estrada. A estrada carroçável aqui, chamada estrada carroçável, é uma vala escavada pela máquina. Muitas vezes a máquina tem recurso, dispositivo para fazer com que essa água escorra para as laterais. É cavada uma valeta por onde a água deve correr, mas aqui a máquina não teve condições de fazer isso porque ela só cavou. Não tem como escorrer para as laterais, que é mais alta. E o resultado é esse desastre que a gente vê aqui, onde os automóveis, os veículos automotores vão se desgastando com a lama, com esse líquido que se armazena aí, amarelado, barrento. É como se fosse uma lixa, além de produzir uma grande ferrugem nesse processo. Então a gente diz que na cidade já é feita para ser incompatível a cidade, a arquitetura, principalmente aqui no Brasil, ela não tem condições de receber os elementos da natureza, como por exemplo chuvas, luz solar, ventilação, além de não ser possível criar vida, já que não tem solo e não tem água. Então hoje, quando a gente diz que em 2/3 das terras emersas já não se produz alimentos, é porque grande parte é ocupada pelas cidades, pelas indústrias, e, como a gente já disse, é incompatível, perfeitamente incompatível com os elementos da natureza. E o resultado é esse desastre. Então aqui também a engenharia usou as máquinas de construção de forma errada, porque, como a gente disse, existem máquinas, dessas máquinas que têm a capacidade de criar uma valeta nas laterais, enquanto que no meio da estrada vai ficando mais alto. Aqui aconteceu, mas só que está passando, a água passa de um lado para outro, porque o outro lado é mais baixo, e vai criando essas costelas, como a gente diz aqui, costela, onde o automóvel não tem como se desenvolver, como desenvolver velocidade, porque vai estourar tudo. O mecanismo todo do automóvel vai se desmoronar. Além de que a água armazenada no meio da estrada vai trazer muitos transtornos para a máquina de ferro, de aço, porque vai corroer as peças mecânicas, vai criar ferrugem, e o resultado é essa desgraça que a gente está vendo aí. Então a gente vê que é o homem que cria o problema, não é a chuva que é demais. Aqui não tem chuva demais, nem mesmo lá na zona da mata de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Essas cidades que estão na zona da mata recebem mais chuva do que aqui é agreste. Mas mesmo assim, não é um volume de chuva exagerado, pelo contrário. Em todas as áreas do Nordeste está chovendo menos hoje do que chovia,
por exemplo, no século 17 ou 18. E o que o homem fez foi criar obstáculos para que os elementos da natureza tivessem como se desenvolver aqui sem trazer transtornos. Obrigado. Aí o resultado é esse. E a gente pergunta, por que falta aqui? Falta uma capacidade do homem entender como viver no ambiente com os recursos naturais disponíveis sem trazer transtorno para si mesmo. A gente está vendo essa cobertura vegetal e é um campo de pastagem do gado. E 85% ou 90% dessas plantas o gado bovino não come. E é criação de gado essa área. Então não se plantou aqui sequer um desses elementos que fosse alimento do gado. E como o gado vai comendo essas plantas que ele gosta, antes que elas produzam sementes, elas estão deixando de existir aqui porque não estão se reproduzindo, não existe a semente. Porque a gente vê, apesar dessa variedade de plantas que a gente vê aí, na realidade não existe mais do que 30 espécies. Enquanto que aqui existiu nativos, pelo menos 90 espécies de plantas desse nível. É chamado de relva, plantas rasteiras, gramíneas. O gado come praticamente a gramínea, e a gramínea aqui não está mais se reproduzindo. Então tudo isso aqui, o homem que conhece, que sabe, tem tecnologia para mudar esse quadro dantesco. Mas até lá, quem sabe, ele mesmo desaparece da terra.